Se matemática é um desafio para você, esse vídeo é obrigatório. Na aula de hoje nós abordaremos matemática para anos iniciais, aquilo que está no edital e que vai cair no processo seletivo para professor do Estado de São Paulo, FGV. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e esse é um canal dedicado para professores. Se você é um professor ou uma professora, você precisa se inscrever nesse canal. Por que você deve se inscrever? Porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos novos que com certeza vão ajudar na prática docente. Na aula passada, nós conversamos sobre língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar sobre matemática. E quando entra em matemática que começa a palpitar o coração de muitos professores, porque a gente tem dificuldade, né? Diria assim, no geral. Na minha época, matemática foi algo muito complexo que eu tive dificuldade de aprender. Da forma que eu fui ensinada, era muito abstrato, assim. Que as pessoas que são de humanas, pedagogos, em sua maioria, os professores que a gente acaba conversando, têm também essa dificuldade, esse receio com matemática. Mas hoje estamos aqui para desmistificar a matemática e tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito relevante para você, tá? Então, bora lá? Se você não é professor dos anos iniciais, essa é a aula 8 da nossa série Curso Gratuito. Se você não assistiu às aulas de 1 até 6, você deve assistir. Por quê? Porque são os autores da parte geral que vai cair para todos os professores. Seja de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências, a parte geral é comum a todos. Estamos aqui na segunda aula de anos iniciais com foco em matemática. Retomando o nosso percurso formativo, muito cuidado, muita atenção ao ler uma situação, problema. Às vezes a gente sabe o conceito, mas aí sempre tem um distrator que faz a gente derrapar ali e errar a questão. Cuidado com termos absolutos, sempre, nunca, que isso aparece, né? E aí às vezes a gente vai e acaba marcando no automático. Procure a ação docente. Quando a situação, problema vier, a gente precisa identificar o que o professor deve fazer, qual a intervenção pedagogicamente correta. Isso é um fator importantíssimo na hora de responder à questão. Mas eu sei que se você está acompanhando todas as aulas, já está muito craque nisso e no que pode ser um distrator e errar a questão. Mas vamos lá? Aula passada, anos iniciais, já foi. Agora estamos aqui, ó, matemática. Lembrando que para quem adquiriu a apostila ou kit videoaula nota máxima, esse material que eu estou trabalhando em todas as aulas está disponível lá na plataforma. Eu atualizo semanalmente, eu vou planejando as aulas, vou construindo e aí vou colocando lá na plataforma. Então, se você ainda não olhou, vai lá, abre que com certeza esse material aqui vai ajudar bastante, vai reforçar ainda mais o seu conhecimento. Matemática nos anos iniciais. Vergnaude é um autor importantíssimo como um embasamento teórico. Ele vai trabalhar com campos aditivo e multiplicativo. A operação ganha sentido na situação problema. E o que consta no edital, né? São os 9 tópicos de matemática, SND, para quem ainda não sabe, Sistema de Numeração Decimal, problemas, números, frações, sequências, medidas, geometria, área, perímetro e estatística. Quando a gente olha tudo isso aqui junto, parece até que dá um desespero, né? Mas calma, que tudo vai dar certo. Eu diria que nesse momento, ensinar a matemática, na minha humilde opinião,
é mais fácil do que parece. Claro que eu estou fazendo um recorte aqui para os anos iniciais, ensino médio, fundamental 2. Acredito também que quem tem essa habilidade mais das exatas também não tenha tanta dificuldade. Mas quando eu comecei a lecionar e trabalhar especificamente com a matemática nos anos iniciais, eu achei muito gostoso, assim, um currículo muito legal, sabe? Então, às vezes a gente olha esses termos, dá um susto, dá um choque, mas na realidade são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando a gente trabalha com crianças, trazer essa prática social é de extrema importância. Outro fator extremamente relevante é o foco da aula. Por quê, Carol? Os conceitos mudam, a interpretação da situação. Cada situação-problema, ela traz algo que nós precisamos resolver. Não basta calcular. Aí eles perguntam pra gente, é de mais? É de menos? É preciso reconhecer o significado envolvido e a intervenção docente coerente. O que iremos aprender hoje? Papel e caneta na mão? Sistema de numeração decimal e campos conceituais, frações, medidas e geometria. Vamos também ter uma questão comentada de matemática. No meio desse conhecimento todo, vou trazer alguns conceitos essenciais, pegadinhas que podem ter sim na prova, relação entre teoria e prática, tá bom? Maravilha! Matemática nos anos iniciais. Resolver não é apenas aplicar um algoritmo, é compreender o sistema numérico, o significado da situação e as relações matemáticas envolvidas. Primeiro, sistema de numeração decimal. Resumindo, a nossa sigla SND. O sistema de numeração decimal é posicional. 10 unidades formam uma dezena, 10 dezenas formam uma centena. O valor do algarismo depende da posição. O zero também funciona como um marcador de posição. E o número pode ser composto e decomposto de diferentes maneiras. Quando a gente fala sobre o sistema de numeração decimal, é muito importante trazer algumas questões aqui para reflexão. Ensinar os números a contar de 0 até 100 já é ensinar o sistema de numeração decimal. E na realidade, não. O sistema de numeração decimal, ele vai agrupar de 10 em 10. 10 unidades, uma dezena. 10 dezenas, uma centena e assim por diante. Aqui a gente faz até um recorte do material concreto, que seria o material dourado, que deixa essa ideia mais palpável na cabeça da criança. E entender também que o número, ele vai mudar sim, de acordo com a posição que ele ocupa. Dá um exemplo bem facinho aqui, ó. Esse é o número 10, correto? Algumas crianças, elas vão escrever o número 10 assim, ó. E elas vão achar que tá correto, que é isso mesmo. E na realidade, não. Esse é um exemplo muito simples, mas também é necessário reforçar com a criança que o zero, ele também é um marcador de posição. Porque a ausência do zero numa casinha, o número também vai mudar, correto? Olha aqui um outro exemplo, ó. Número 3042 pode ser decomposto. O que é decompor? É separar o número em unidades menores. Ele pode ser decomposto como 3042. O zero preserva a posição das centenas e das unidades de milhar. Imagine se não tivesse o zero aqui, ó. Ficaria só 342. Para ser 3042, o zero, ele precisa estar na casinha correta. E isso é importantíssimo reforçar com as crianças. Nós realizamos a sondagem e nós temos também uma classificação, né? Nível 1, 2, 3, 4, 5. E para cada nível tem também a descrição do que é esperado, de qual é a hipótese ali numérica da criança. E o que está errado? O algarismo vale sempre 3, independente da posição nesse exemplo. No 3042 aqui, se eu colocar o número 3 aqui, ele vai continuar sendo 3042? Ele muda o valor. Isso está incorreto.
Agora, o que sim está correto? Em um sistema posicional, o mesmo algarismo pode representar unidades, dezenas, centenas ou outras ordens. E aí, claro, na medida que a criança vai avançando, são apresentadas novas ordens e assim por diante. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo especificamente sobre sondagem numérica, vou deixar aqui na descrição. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre isso também, pode assistir esse vídeo que com certeza vai ajudar bastante. Campos aditivo e multiplicativo. Leia a relação. O campo aditivo reúne situações de composição, transformação, comparação e igualação. O campo multiplicativo envolve proporção, combinação, configuração retangular e diferentes sentidos da divisão. O cálculo não define sozinho o tipo de situação. Gravem esse nome, ó. O Gerald Vergnaud. Para ele, gente, a conta em si, ela só vai ganhar sentido dentro de uma situação problema. Sabe aquele negócio de dar a continha solta? Para ele, não. Para ele, as operações precisam estar dentro de uma situação problema. A palavra menos, ela não significa que a operação vai ser sempre de subtração. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Ana tem 20 e João tem 13. Quantos Ana tem a mais? Isso é o quê? Comparação. Agora, João tem 13. Quanto falta para ter 20? Isso é igualação. As duas usam essa ideia de subtrair, mas o raciocínio da criança é completamente diferente. E nós sabemos que quando nós vamos trabalhar situações problemas, a maioria das vezes eles acham que as contas adição. Mas o que é mais importante é entender a relação da história, depois a escolha da operação. Vamos entender essas palavras-chave? Composição. Juntar duas partes para formar o todo. Maria tem 5 bonecas e João tem 3 carrinhos. Quantos brinquedos os dois têm juntos? Seria um exemplo. Transformação. Uma quantidade inicial muda porque aconteceu algo no meio do caminho. Mariana tinha 10 pirulitos. Ela deu 3 para seu amigo Carlos. Com quantos pirulitos Mariana ficou? Entendeu? Se transformou. Ela tinha 10, ela deu 3. O resultado se transformou, correto? Transformação. Comparação. Seria comparar duas quantidades que já existem para ver a diferença entre elas. Ana tem 20 canetas e João tem 13. Quantas canetas Ana tem a mais que João? Não houve nem ganho nem perda, apenas a comparação de um para o outro, correto? E a igualação? Uma quantidade precisa ficar igual à outra. João tem 13 canetas, Mariana tem 7. Quantas canetas Mariana precisa para ter a mesma quantidade que João? Entende? E o campo multiplicativo, ele vai muito além do que a tabuada. 7 vezes 7, 4 vezes 2. É muito mais do que essa decoreba. A proporção é uma relação direta entre duas grandezas, ó. Se um pacote de biscoito custa 5, quanto custam 4 pacotes? Aumentou os pacotes, aumenta o preço na mesma proporção, correto? Se um é 5, quanto custa 4? Perfeito. Combinatória ou combinação, que seria cruzar opções de um grupo com opções de outro. Tenho 3 camisetas e 2 saias. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Configuração retangular. A organização de itens entre linhas e colunas. Tem uma aula no anexo da FGV para gravação da videoaula com a multiplicação com a configuração retangular. Quantas linhas eu tenho? Quantas colunas eu tenho? E, ao invés de contar um por um, pensa ali na caixa de ovo. Ao invés de contar um por um, eu multiplico a quantidade de linhas pela quantidade de colunas e aí eu tenho um resultado mais rápido. Pensando nesse conceito, também temos a partição, divisão. Quer saber o número de grupos e descobrir o tamanho de cada grupo. Aí a partição seria mais ou menos assim. Tenho 12 doces e eu quero distribuir igualmente para 6 crianças. Com quantos doces cada criança vai ficar? Cotas
Ou medida de divisão, que é saber o tamanho do grupo e querer descobrir quantos grupos cabem lá dentro. Tenho 12 doces e quero colocar 4 em cada saquinho. Quantos saquinhos eu vou precisar? São algumas relações aqui que a gente vai entendendo e que isso facilita. O que pode estar errado? A palavra menos indica automaticamente uma transformação negativa? Errado. É preciso compreender a relação entre as quantidades e a pergunta do problema antes de escolher a operação. Isso sim está correto. Vamos falar sobre frações de um jeito bem descomplicado? Conceito. Fração não é só dividir uma pizza em pedaços iguais, também representa parte de uma coleção. 3 de 12 bolinhas, o quociente, dividir 2 barras entre 4 crianças, medida, 1,5 metro. E o operador multiplicativo, metade de uma quantidade. Cada situação pede uma leitura diferente do número racional. Fração, gente, não é apenas pegar uma pizza e cortar ali em partes iguais. O mesmo número fracionário, meio, pode aparecer em situações completamente diferentes na vida e na sala. Um exemplo aqui da sala de aula. Uma folha. Vamos dividir essa folha em 4 partes iguais. Essa folha, olha, ela representa o quê? Uma folha está dividida em 4 pedaços. O 1, que é a folha, numerador, e o 4 é o denominador, que fica embaixo. O numerador é quem divide o todo. Quais são os termos-chave aqui para FGV? Parte, todo, parte de coleção, quociente, medida, operador multiplicativo. Mais um exemplo aqui para vocês. No terceiro ano, dividir 2 pizzas entre 4 crianças, que seria o quociente, dá meia pizza por criança, o mesmo valor. De repartir uma pizza ao meio, que é a parte todo, o mesmo número, processo de raciocínio diferentes. Parte todo seria quando você pega uma coisa inteira, que é a pizza, e você divide ela em pedaços, correto? Em fatias. O quociente, que é a divisão, repartir diversas coisas igualmente entre um grupo de pessoas. Você tem aqui o exemplo da pizza e quer dividir para as 4 crianças. A parte da coleção seria o grupo de coisas, é um conjunto de objetos soltos. Por exemplo, um grupo de 10 alunos, 5 usam óculos. O todo seria essa coleção de pessoas. Medida é quando a fração serve para dar o tamanho de alguma coisa. A professora tem 1,5 metro de fita. A fração ela vai indicar um tamanho exato ou uma medida. Já o operador multiplicativo seria o seguinte: a sala tem 30 alunos, metade faltou hoje. Aqui para a gente revisar esses termos-chave rapidamente, seria mais ou menos o seguinte, ó. Parte todo. Corta uma coisa. Quociente. Divide várias coisas entre as pessoas. Parte de coleção. Junta coisas soltas. Medida. Mede o tamanho. E operador multiplicativo faz conta sobre o número. O que está errado? Toda fração representa uma parte de uma figura dividida em pedaços iguais? Não necessariamente. O significado da fração depende da situação, parte de um todo contínuo, parte de uma coleção, resultado de uma divisão ou de uma medida. Meio copo de água, por exemplo. Grandezas e medidas. Grandeza é um atributo que pode ser medido. Comprimento, massa, capacidade, tempo, temperatura, valor monetário. Medir é comparar essa grandeza com uma unidade escolhida. Por isso, a mesma grandeza pode ter medidas diferentes conforme a unidade. Metros, centímetros, palmo. É muito bacana quando a gente trabalha grandezas e medidas, porque a gente sai na sala de aula e vai pegando régua, vai pegando treino, eles começam a medir o espaço, enfim. Tanto com os instrumentos de medida
que são convencionais, os não convencionais, que pode ser a mão, o tamanho do pé, e aí a mão de cada um é de um tamanho, o tamanho do pé é de um tamanho diferente. Aí eles vão contar e vão falar, pro, mas o meu deu 5 pés, mas o meu deu 7. É muito bacana quando eles vão entendendo esse conceito de grandezas e medidas. Pensando nisso, gente, a gente acaba medindo a propriedade, né? Uma grandeza dentro de um objeto. Vamos pensar na garrafa. Primeiro, tamanho, altura, comprimento. Quanto de água cabe dentro? É capacidade. O peso dela na balança, massa. E a temperatura da água? Temperatura, né? 5 graus, 10 graus. E quais são os termos chaves para FGV? Comprimento, o quanto algo mede, massa, capacidade, o tempo também. A gente sabe que trabalhar com tempo é uma dificuldade bem recorrente dos estudantes. Unidade de medida, estimativa. Exemplo, no segundo ano, a turma mede o comprimento da sala com passos e depois com uma trena e discute por que os números deram diferentes. O tamanho da sala não mudou, mas a unidade sim. E o que pode estar errado? Medir é só ler o número que aparece na régua, na balança? Negativo. Medir é escolher uma unidade, comparar a grandeza com ela, registrar quantas vezes ela cabe no que está sendo medido. Geometria. Geometria nos anos iniciais envolve reconhecer e comparar formas planas e espaciais, figuras geométricas e espaciais, descrever a posição e deslocamento, olha que bacana, né? À frente, atrás, sobe, desce, vira à direita, vira à esquerda, medir o contorno, que seria o perímetro, contorno, perímetro, superfície. É a área, né? São ideias diferentes. E em tudo isso a criança ela vai construindo, observando e, acima de tudo, praticando, manipulando, desenhando. Quais são os termos chaves? Formas planas, espaciais. Formas planas seria, por exemplo, um triângulo. É uma forma plana. Está planificado. Aí sim, espacial, pode ser uma pirâmide. Localização e deslocamento, para onde eu estou e para onde eu vou. Perímetro, o contorno, área, o que está dentro. Composição, para construir uma pirâmide. Qual é a base dela? Triangular, retangular, tudo isso envolve geometria. Exemplo, no quinto ano, a turma recorta 12 quadradinhos iguais e monta 2 figuras diferentes com eles, mesma área, 12 quadradinhos e perímetros diferentes, conforme o formato. Se 2 figuras têm a mesma área, elas também têm o mesmo perímetro? Não. A área mede a superfície e o perímetro mede o contorno. Uma figura pode mudar de formato e manter a área e alterar o perímetro. Esse sim é o conceito correto. Pensamento algébrico e estatística. O pensamento algébrico nos anos iniciais é identificar padrões e regularidades e relações, sem usar X ou fórmulas. Exemplo, sequências que aumentam de 2 em 2. Você dá lá uma sequência e as crianças precisam completar um quadro numérico ou algo semelhante. De 2 em 2, de 4 em 4, 8 em 8, 10 em 10. É perceber as regularidades. Qual é o padrão que se repete? Estatística e probabilidade envolvem coletar, organizar, ler dados em tabelas e gráficos e perceber que alguns eventos são mais ou menos prováveis que outros. Aí, às vezes, tem uma situação problema. Mariana está jogando bolinhas no buraco. Tal. Qual é a probabilidade dela acertar, sabe? Quais são os termos chaves? Sequência e regularidade, generalização, tabelas e gráficos, coleta de dados, ideia de provável ou improvável. Exemplo, no quarto ano, a turma pergunta a cor favorita dos colegas, monta um gráfico de barras e discute qual cor é mais provável de ser escolhida por um colega novo que ainda não respondeu. E o que está errado? Trabalhar estatística é só desenhar um gráfico de barras bonito no caderno? Negativo. Erradíssimo.
Trabalhar estatística é coletar uma pergunta real, organizar as respostas e discutir o que os dados mostram. A gente fala sobre a alfabetização e o letramento, mas o letramento matemático tem a ver com isso também que a gente está conversando. Agora sim, nós temos a nossa tabelinha de conceito e o senso comum. Fração representa somente uma parte de um todo dividida em partes iguais? Negativo. Fração pode representar a parte todo, parte de coleção, quociente, medida e operador multiplicativo. Figuras com a mesma área necessariamente possuem o mesmo perímetro? Não. A área mede a superfície e perímetro mede o contorno. Figuras podem ter a mesma área e perímetros diferentes. Vamos aqui para o nosso glossário de matemática com as palavras-chave. Vamos lá. Vou falar o termo e o objetivo. Valor posicional. Valor assumido por um algarismo conforme a posição ocupada no numeral. Sistema de numeração decimal. Campo aditivo. Situações de composição, transformação, comparação e igualação. Campo multiplicativo. Proporções, combinações, configuração retangular e sentidos da divisão. Fração. Número racional com significados de parte todo, coleção, quociente, medida e operador. Pensamento algébrico. Identificação de regularidades, relações, equivalências e generalizações. Grandeza. Atributo mensurável. Medir é comparar com uma unidade escolhida. Perímetro, medida do contorno de uma figura, expressa em uma unidade linear. Área, medida da superfície de uma figura, expressa em uma unidade quadrada. Estatística e probabilidade, coleta, organização e leitura de dados, ideia de evento mais ou menos provável. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e agora nós temos a nossa questão comentada. Eu quero ver se você vai acertar. Questão comentada. Uma professora do 4º ano propõe 2 atividades. Na primeira, cada aluno dobra uma folha ao meio e pinta uma parte. Depois, um grupo divide 3 barras de chocolates iguais entre 6 crianças e percebe que cada uma recebe a mesma quantidade da primeira atividade. Na segunda, a turma recorta 12 quadradinhos iguais e monta 2 figuras diferentes com eles, comparando contorno e superfície. Essas atividades trabalham respectivamente. Letra A. Campo aditivo, comparação e grandezas e medidas, unidades convencionais. Letra B, pensamento algébrico, regularidades e estatística, coleta de dados. Letra C, campo multiplicativo, proporção e grandezas e medidas, estimativa. Letra D, fração, parte todo e quociente e geometria, área e perímetro. Ou letra E, sistema de numeração decimal, valor posicional e pensamento algébrico, sequências. Pause a questão e responda agora. E a letra correta é a letra D. Por que a letra D? Dobrar a folha ao meio, parte toda e dividir 3 barras entre 6 crianças, quociente 3 dividido por 6, né? É igual a 1/2 ou metade, chegam ao mesmo valor por processos diferentes. Os 2 significados da fração: recortar 12 quadradinhos em formatos diferentes mantém a área, 12 quadradinhos, e muda o perímetro. O par área-perímetro dá geometria. Então, nessa atividade, a professora trabalhou fração, parte toda e quociente, geometria, área e perímetro. E por que as outras estão erradas? Campo aditivo, grandezas e medidas. Não há comparação de quantidades por adição e nem medição com unidades convencionais, régua, balança, então não tem nada a ver com isso. Letra B, pensamento algébrico e estatística. Não há uma sequência ou padrão a generalizar, nenhuma coleta de dados, não apareceu tabela, gráfico, nada
nada disso. Então a letra B também está errada. Campo multiplicativo e grandezas e medidas. Não há proporção nem estimativa com unidade, né? A primeira cena é sobre fração e não sobre multiplicação. Olha aqui a dica, parte todo, já deixa uma pista pra gente. E a letra E, por que ela está errada? Sistema de numeração decimal e pensamento algébrico. Não há valor posicional de algarismos e nem regularidade em sequência. As cenas tratam de fração e geometria. Você acertou? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, se foi relevante para você, se te ajudou de alguma maneira, não deixe de se inscrever nesse canal e compartilhar com outros professores pebinhos dos anos iniciais. Ainda tem muita coisa pela frente, estou preparando um aulão de revisão na semana da prova. Tem também educação especial por vir. Eu sei que matemática é um tema complexo, é um pouquinho mais difícil. Se ficou também alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.